A Casa do Carril é um projeto desenvolvido de acordo com os princípios Passive House, e nasceu de uma vontade de criar uma casa de madeira no início. Curiosamente, depois de irmos a uma conferência de Passive House em 2019, foi possível assistirmos à sessão do Lloyd Alter, e nessa sessão conseguimos absorver os 4 pontos da estratégia da Radical Simplicity que ele menciona, que achámos que se iam enquadrar perfeitamente no objetivo do nosso projeto, que tinha que ver com um objetivo de criar uma habitação ou um edifício de acordo com os princípios da Passive House para que fosse eficiente, mas ao mesmo tempo ter uma abordagem mais sustentável. Até por isso é que criei o último ponto, o Radical Sustainability, que tem que ver com esta seleção de materiais mais ecológicos. E foi através desta estratégia que nós conseguimos desenvolver um plano para o desenvolvimento do projeto, um plano que tinha que ver com uma simplicidade de meios, no sentido tanto de soluções construtivas, como da arquitetura, como da questão também da parte de eficiência energética. E foi então também que a parte dos princípios da Passive House foram tão importantes. Neste projeto nós consideramos soluções construtivas que foram estudadas de acordo com os princípios da Passive House e encontramos aquela que consideramos a mais indicada, e por isso escolhemos a madeira como núcleo da construção, como estrutura, e escolhemos materiais como a lã mineral e a ardósia como telhado, pela sua resistência e durabilidade, e desenvolvemos um conceito que nos permitisse que a edificação pudesse ter um excelente desempenho energético e que pudesse aproveitar ao máximo os recursos existentes, nomeadamente a questão solar, preocupando-se sempre também com o sombreamento, preocupando-nos com a ventilação, com a iluminação natural, e por isso estes pontos foram pontos muito importantes e fulcrais na fase de início do projeto. Durante a execução ou desenvolvimento do projeto de arquitetura, foi pensado tudo com algum pormenor. Aliás, o projeto teve várias fases, inclusive por isso. Ele neste momento reúne um conjunto de várias características que permitem que o edifício seja o máximo compacto possível, com menor distribuição, para que seja eficiente e que reduza ao máximo a distribuição de infraestruturas, não é? Principalmente da ventilação. É um edifício que tem um bom compromisso entre vãos, abertura, iluminação natural e ganhos solares. Tem também aqui algumas questões que têm que ver com os materiais que se usam nos interiores, nomeadamente não se usa em quase ponto nenhum materiais metálicos, é praticamente tudo madeiras. Portanto, tivemos sempre a preocupação de escolher os materiais mais naturais possíveis, com menor pegada carbónica e com esta questão toda de criar condições para que houvesse muita eficiência, e por isso também estamos a ponderar colocar os painéis fotovoltaicos como uma fonte de energia renovável e criar assim um conjunto, um edifício que vai ser praticamente autossustentável e que tem todas as condições para não necessitar de nenhuma energia para aquecimento ou arrefecimento acima daquilo que o critério da Passive House define. Portanto, rapidamente, as soluções construtivas, como já foi falado anteriormente, foram consideradas de acordo com a questão da simplicidade. Portanto, o CLT permitia-nos ter paredes que tivessem acabamento já pelo lado interior e pudéssemos colocar pelo lado exterior o isolamento, portanto, envolvente opaca, de uma forma contínua e estanque. Escolhemos assim também então a lã mineral e depois também uma fachada ventilada, que também trazia as suas vantagens e também para o cliente trazia a questão mais estética e mais da durabilidade e do aspecto com menos manutenção, portanto mais resistente. E de alguma forma, considerando estas questões todas, também as janelas certificadas da Passive House e a instalação da VMC de acordo com os critérios, criámos aqui um conjunto que corresponde em quase tudo às expectativas do cliente e também aos critérios definidos da Passive House. Quando decidimos para esta solução construtiva, também sabíamos, e com simplicidade, do ponto de vista do aspecto da abordagem arquitetónica,
sabíamos que não devíamos ter muitos problemas do ponto de vista de fontes térmicas ou de fluxos térmicos ou de condensações, tendo em conta o método construtivo e a maturidade até daquela fonte de solução que nós já tínhamos procurado. Mas acabámos por fazer alguns desses estudos na mesma, de forma simples, através de ferramentas gratuitas inicialmente, que depois têm licenças de utilização, mas permite já ter uma ideia aproximada daquilo e confirmar que não tínhamos grandes problemas neste aspecto. Fizemos estudo com até fluxo do ponto de vista de pontos térmicos, também fizemos estudos de fluxos hidrotérmicos com o UFI, e veio-nos confirmar um conjunto de decisões ou ajudar a tomar certas decisões ao longo do tempo. Por exemplo, um que é muitas vezes questionado e falado, que é se este tipo de construções devem não levar telas, quantas telas, o que é que seja, etc. No nosso caso, por exemplo, para garantir estanquicidade ao ar, com o CLT, estamos seguros que o CLT em si já é estanque. As juntas seriam garantidas através de prenda de selagem ou por fitas, que é tipicamente, ou por uma tela externa, mas por fitas seria suficiente em todas as juntas. Mas mesmo assim abordamos a ideia de ter uma tela exterior simplesmente por causa de execução em obra. É super importante a proteção durante o tempo período de execução em obra, por isso provavelmente a nossa solução terá as fitas selantes juntas e a tela para a impermeabilização, ou seja, para aguentar toda a execução de 3 a 4 meses, provavelmente até fechar a parte exterior com um isolamento contínuo, fachado e estudados. E, por exemplo, chegamos à conclusão que, do ponto de vista térmico ou hidrotérmico, não era propriamente necessário, ou seja, era bastante uma estrutura que transpirava, mas, do ponto de vista de execução, é importante e é uma tela, então, que é altamente transpirável, mas impermeabilizável. Esse é um exemplo. Outro exemplo é, por exemplo, a ventilação. Seguimos mais ou menos as regras aqui, que é ter duas fachadas para o qual faz a extração e a circulação de ar. Outro exemplo aqui, por exemplo, infraestruturas de águas quentes sanitárias, está numa zona central da casa. A distância máxima que se prevê do tanque do reservatório de água quente até o ponto de saída de água é 3 ou 4 metros, ou seja, os pontos mais comuns até, por exemplo, a cozinha está a meio metro ou 1 metro, ou seja, todos estes aspectos permitiu não só poupar em termos de materiais, mas ter uma eficiência energética, todos eles contribuem nesse aspecto. No final, depois de muitas continhas e contas, é inserido e preencher e perceber um pouco também o que é que as nossas ideias acabaram por dar. Acabou por dar isto um pouco na própria ferramenta que nos auxiliou ao longo do tempo para também tomar certas decisões. Ficamos ali resvés em alguns critérios e provavelmente um dos principais fatores tem a ver também com manter os nossos vãos grandes. Até acabamos por decidir reduzi-los um bocadinho ali mais para o término do projeto, que acabou por até ser uma boa decisão, que se calhar veio exatamente privilegiar exatamente as perdas, as necessidades de aquecimento da casa e sobreaquecimento por solar. Depois também nos ajudou a perceber várias circunstâncias, há umas coisas que também podíamos fazer melhor, do ponto de vista do planeamento, antes de começarmos a própria execução, e a decisão até de investir mais até também em painéis fotovoltaicos, para ver se conseguimos, talvez com a capacidade no futuro, neste momento não, numa futura de bateria que é 10 kW, consegue-se tornar a casa autossuficiente em cerca de entre 65% a 70%, ou seja, o consumo só ir buscar à rede cerca de 20% a 25%, é o que se prevê. Por isso, essa é a ideia. Esta ferramenta foi útil em confirmar algumas ideias, estávamos a seguir os princípios e, essencialmente, tomar decisões também que não tínhamos tempo antes de começar a execução em si. Por fim, obrigado, espero que gostem. Se houver alguma dúvida ou questão, estamos sempre disponíveis e para quem for aficionado para estas coisas, tentaremos responder dentro dos nossos conhecimentos e competências.